Olá, sejam muito bem-vindos ao TW Winecast. Eu sou o sommelier Evandro Segato. Estou aqui com meu parceiro inseparável Maureno Stort. E hoje nós vamos falar de vinhos da Casa Perini. E nós estamos aqui com um convidado muito especial que já participou de um outro episódio de Enoturismo nosso. E hoje nós vamos falar sobre os vinhos e a produção da Casa Perini. É um prazer ter você aqui novamente, Franco. Prazer é nosso voltar aqui a esse canal para a gente poder conversar agora sobre os vinhos da nossa vinícola, né? A gente tem uma versatilidade enorme de rótulos dentro da nossa casa. Vai ser um prazer poder compartilhar um pouquinho disso com vocês. Legal. A Casa Perini todo mundo conhece, pelo menos já ouviu falar, que é um nome que já está na memória de quem toma vinho, de quem gosta de vinho, mas as pessoas não sabem a grandiosidade da produção de vocês. Eu queria que você falasse um pouquinho do processo de produção, não. Primeiro, da quantidade de produção, da quantidade de castas que vocês produzem, depois nós entramos em cada vinho. Não tem problema. A Casa Perini, sim, ela é como 99% uso dizer das vinícolas do planeta, é uma vinícola familiar também, né? A gente teve um senhor chamado João Perini lá em 1929 que resolveu plantar uma videira. 1929. Quase 100 anos. É isso aí. E ele resolveu plantar uma videira, colher seus primeiros cachos e elaborar seus primeiros vinhos, né? E desde essa videira e dos primeiros cachos, o nosso negócio vem se desenvolvendo e se fortalecendo. O João Perini foi sócio fundador da cooperativa Forqueta, lá nos anos 20, e permaneceu nela até que viveu em 1968, momento em que o meu pai, o Benildo Perini, se desligou da cooperativa, incentivado pelos tios, e começou a comercializar os vinhos produzidos pela família, com seus rótulos, com suas marcas, nas suas próprias garrafas, né? Isso lá nos anos 70. E assim a gente vem até hoje. A gente vem com crescimento ano após ano da nossa produção, mas especialmente das nossas variedades. Nós somos uma vinícola de médio para grande porte hoje. Nós elaboramos na ordem de 10 milhões de litros por ano, divididos entre vinhos tranquilos, vinhos espumantes, e também a gente tem um negócio de uma fatia um pouco menor, que são os sucos de uva, né? Isso dá 13 milhões de garrafas, mais ou menos? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E desse total, Franco, quanto é tinto e quanto é branco? Aproximadamente 40-45% desse volume é de tintos. Aí as pessoas falam, nossa, mas bebe-se muito mais vinho tinto do que vinho branco. Sim, bebe-se mais vinho tinto do que vinho branco ainda. A gente tem uma perspectiva de um futuro próximo que possa haver uma inversão desses valores. Mas, especialmente impulsionado pelos espumantes, né? Os espumantes hoje têm um volume substancial dentro da nossa casa, e isso faz com que o volume de brancos prevaleça dentro da nossa vinícola. Aliás, eu queria colocar uma observação nesse sentido. A própria Casa Perini está num momento de inovação com os brancos, tentando fazer o vinho não só sobre celebração, eventos, mas como uma bebida cotidiana, né? Sim. Nos bastidores do nosso encontro de hoje, eu tomei a liberdade de falar que eu acredito que em litragem hoje eu tenho mais vinho branco do que água, né? Porque a gente se identifica tanto com vinho branco que faz parte do nosso cotidiano, muito bem colocado, Moreno. E os vinhos brancos, não só da Casa Perini, com os vinhos brancos da Serra Gaúcha, eles têm essa característica. Eles são vinhos modernos, vinhos tropicais, vinhos fáceis, vinhos gastronômicos, vinhos que nos convidam a tomar uma garrafa inteira e não só uma taça. E a exemplo do que já vem acontecendo há alguns anos no continente europeu, a gente começa a perceber que o crescimento de consumo do brasileiro ele está mais concentrado nas variedades brancas do que nas tintas. A Itália, por exemplo, desde 2018 já bebe mais vinho branco do que vinho tinto. E se a gente pegar uma série histórica do comportamento do consumidor, a gente enxerga que nos próximos 5 ou 10 anos isso vai se refletir no Brasil também. E aí sim, a gente enxerga que a oportunidade para os brancos brasileiros ela é enorme. O jovem bebe mais branco ou mais tinto? Ou está entrando no mundo do vinho
mais pelo branco espumante, né? Eu acho que é mais prudente a gente fazer essa colocação. As pessoas que se iniciam no universo de vinhos espumantes hoje, as portas de entrada, elas vêm especialmente por espumantes mais adocicados, mas também por vinhos brancos, passa muito por vinhos brancos. Os vinhos brancos são muito mais compreensíveis, né? Os vinhos brancos são muito mais fáceis de se entender, e isso faz com que as pessoas que chegam no universo dos vinhos se identifiquem muito com brancos. Brancos das mais variadas uvas, variedades que a gente pode encontrar. A nossa vinícola mesmo oferece Sauvignon Blanc, Chardonnay, Moscato, Riesling itálico. Então nós temos uma gama de variedades brancas que agrada os mais variados paladares também. Então a gente enxerga assim que os brancos são uma oportunidade de negócio para o futuro no Brasil. E essa produção considerável que vocês têm de vinhos, é tudo uvas próprias ou não? Não. A Casa Perini ela tem hoje da demanda que nós temos de uva, em torno de 25% dela é abastecida com as uvas da vinícola e dos sócios. Os outros 75% nós temos uma equipe de técnico agrícola e agrônomo que presta um serviço para os nossos produtores parceiros, onde a gente tem uma orientação através de caderno de campo para cultivo de solo, período de poda verde, amarração de vinhedo, quantidade de gemas, ponto de colheita, tratamentos, etc., de forma que a gente consiga ter a garantia de vinificar não só a uva de produção própria, mas a uva dos nossos parceiros produtores também, dentro dos padrões que a nossa casa precisa para entregar a nossa excelência em relação de custo-benefício para o consumidor. Até pegando essa carona da pergunta do Segato, o que é mais importante no vinho, seja branco ou tinto? É o terroir ou é a uva? Ou é os dois? É a uva. Tem uma máxima que a gente falava até com o Segato, né? Um grande enólogo, ele pode destruir um vinho com uva boa, mas ele não tem como fazer um bom vinho de uva ruim. Então, a uva, a qualidade da uva, ela é fundamental para o sucesso dos nossos vinhos, não tem dúvida. A uva é a matéria-prima. Se não tem uma matéria-prima boa, você não vai conseguir produzir um produto de qualidade. Ponto. É simples assim. É simples assim. É importante falar aqui, para quem não está muito acostumado, que quando nós estamos falando sempre de vinhos brancos, da porcentagem de vinhos brancos, isso inclui os vinhos espumantes também, né? Que tem uma porcentagem grande nesse meio de vinhos brancos. Claro. Aí. E castas, quais são as castas? Você falou que branco você tem Riesling itálico, Chardonnay, Sauvignon Blanc e Moscato. A gente é inquieto, sabe, Segato? A gente gosta de fazer experiências. Claro que fazer experiência numa vinícola custa caro e demora tempo, né? Uhum. A partir do momento que a gente decide, vamos apostar nesta variedade, que essa variedade tem tudo para ter uma boa adaptação no nosso microclima. Ali a gente já sabe que a gente vai ter que lidar com ela por 4 ou 5 anos para ver o potencial que ela tem de nos entregar boa uva e, por consequência, bons vinhos, né? Mas a gente tem, dentro do universo das brancas, a gente tem moscatéis dos mais variados clones da família das moscatéis, que é muito grande. A gente tem Chardonnay, a gente tem Riesling itálico, a gente tem Malvasia, a gente tem Sauvignon Blanc, a gente tem Trebbiano. Estamos tendo uma experiência, até foi fruto das nossas últimas 2 vindimas de 2002 e 2023, uma experiência fantástica com uma variedade italiana que chama Vermentino, uma variedade pouco conhecida do consumidor. A Itália já tem uma produção importante dessa variedade e a gente descobriu que no nosso terroir do Vale Trentino, aqui na Serra Gaúcha, ela tem uma adaptação muito boa e ela é versátil. Tanto para brancos tranquilos como para espumantes, a variedade Vermentino, ela chegou muito bem aqui e esse ano mesmo ela já vai nos oportunizar apresentar um espumante diferente para o consumidor com essa variedade. Agora, Segato, tem um elemento aí que eu gostaria que o Franco falasse, que é muito interessante. A vinícola Perini, primeiro, Farroupilha tem uma relação com a religiosidade bem intensa, pelo Caravaggio. Agora acabamos de ter a Nossa Senhora do Caravaggio, a procissão.
mas a vinícola Perini produz o vinho canônico, que é o vinho que os padres tomam na celebração. Como é que é isso? O que é exatamente? Então, Maurênio, isso também Isso faz parte da tua inquietude? Não, isso a gente faz parte da nossa história. Lá nos anos 20, anos 30, quando o João Perini começou a produção de vinho dos Perini no Vale Trentino, ele ficou muito conhecido porque fazia bons vinhos e por fazer bons vinhos ele era convidado a fornecer o vinho que era utilizado nas celebrações religiosas da nossa região. E essa relação próxima com a Igreja Católica, a gente sustenta ela até hoje, por todas as nossas gerações. E o meu pai, o seu Benildo, tem uma relação tão próxima com o bispado regional e etc., a ponto de que nós temos hoje um certificado do bispado e do Papa para a elaboração de um vinho canônico, legítimo, nos métodos que precisa ser feito para as celebrações religiosas. E estamos tão inseridos nesse universo religioso, né, Maurênio, que por coincidência a Casa Perini ela está a poucos metros de onde passam os romeiros que fazem os caminhos de Caravaggio. Então todas aquelas pessoas que caminham os quase 200 quilômetros que separam Caravaggio de Canela de Caravaggio de Farroupilha passam em frente à nossa vinícola e tem a oportunidade também de interagir conosco. Né? Que é um modelo similar ao Santiago de Compostela. Exatamente. Né? Que as pessoas caminham, vão em relação enfim, fazendo toda uma experiência de uma imersão espiritual, né? Exatamente. E esse tipo de vinho, ele é um vinho biologicamente mais puro? O que ele tem de... Esse vinho ele é um vinho fortificado, né? Ele é um vinho que ele tem uma característica de ter uma fermentação alcoólica interrompida com álcool vínico, né? Então a gente tem um destilado vínico que é colocado no vinho. Um estilo Porto. Estilo Porto, pronto. E isso garante... Simples assim. É bom conversar com exímios conhecedores de vinho, que a gente facilita a comunicação com as pessoas que talvez não consigam entender a linguagem enológica, né, Segato? Mas sim, ele é um vinho feito pelo estilo Porto, e a forma como ele é elaborado, que a gente interrompe a fermentação com álcool vínico, com volume alcoólico muito alto, né? No final ele vai ficar com um álcool total aí na ordem de 16%, 17%, intenso. Mas esse método de elaboração garante que a gente elimine qualquer bactéria que exista trabalhando dentro desse líquido. Então isso é a garantia que o celebrante vai ter de não ser contaminado durante uma celebração religiosa, né? Então por isso nós temos... álcool alto com bastante açúcar residual e é um vinho, apesar do álcool alto, ele é agradável de tomar de aperitivo, de sobremesa. Interrompendo a sua pergunta, e qual é o mercado desse vinho em termos de litragem? É muito pequeno. É muito pequeno porque o mercado, de certa forma, ele interpreta vinho canônico pelos rótulos mais baratos que estão disponíveis no mercado, né? E a partir do momento que a gente opta por elaborar um vinho canônico ipsis literis, como se diz no direito ao pé da letra do que é um vinho canônico mesmo, a gente tem um nível de valor agregado alto nele. Então o vinho canônico elaborado pela nossa casa, ele não tem distribuição para o mercado, ele é um vinho que o seu Benildo gosta muito de compartilhar com os nossos próximos religiosos, e as pessoas que visitam a nossa vinícola são as que podem ter acesso e levar para casa o vinho canônico. Falando em Benildo Perini, que é o pai do Franco e o protagonista da Perini, tem algo ali que a gente quer conhecer. Franco. É verdade. Quando vocês me convidaram para vir falar sobre os vinhos da Casa Perini aqui, eu digo nada mais justo do que agradecer esse convite, trazendo esse que é o nosso rótulo icônico, que é o Benildo Perini, e que nasceu como uma homenagem ao nosso patriarca, né? Bonita Benildo, ele é o protagonista desse rótulo. Esse vinho ele é um tinto elaborado a partir de um blend de variedades, mas especialmente um blend de safras. Quando a gente falou, precisamos elaborar um vinho que é uma homenagem ao Sr. Benildo,
A gente pensou que um blend de safras ajuda a contar um pouco da história da nossa casa, da história do Seu Benildo. E esse vinho tem muito isso. Porque quando a gente faz um blend de safras com variedades distintas, a gente, num momento de degustação lenta, com tempo, a gente percebe a evolução desse vinho em camadas. A gente consegue ver que ele se apresenta com a safra lá de 2014, com seus aromas mais fechados, com compota, com aquelas características já de aromas terciários, mas ele flutua por uma safra de 2018 e se entrega também numa safra mais jovem, que é a de 2020, que foi a safra das safras. Então a gente consegue entender esse vinho numa degustação de uma forma muito distinta, porque é muito incomum a gente encontrar grandes vinhos elaborados com blends de safras. O Segato é um expert conhecedor, um exímio conhecedor de vinhos e pode me ajudar a não mentir, né, Segato? Essa forma como a gente elabora um vinho através de um blend de safras, ela é muito difícil. Até porque você tem um custo de ter que guardar essas safras para poder fazer o blend lá na frente. Exatamente. E ando mais quando são vinhos que eles têm um amadurecimento em barricas de carvalho francês. Né? Então, ele é um vinho de gama alta, tá apontando para um posicionamento menos produção e mais produto. Esse vinho ele tem o lote inicial dele é um lote limitado, a gente elaborou não mais do que 12 mil garrafas desse vinho, e a gente não sabe qual é a próxima safra que vai nos oportunizar a fazer um novo blend de safras que nos entrega tamanha complexidade numa degustação para contar mais uma partezinha da história do Seu Benildo dentro da nossa vinícola. O design ficou muito lindo. Eu lhes trago este exemplar do Benildo Perini. Espero que façam uma boa degustação. Agradece. Muito obrigado. Desse vinho que, sem dúvida nenhuma, é o vinho onde a gente teve um carinho muito especial para elaborar dentro da nossa vinícola. Nós estamos aqui em meio à adega do Castelo San Andres. Ele vai ter um lugar especial aqui, sem dúvida nenhuma. Não tenha dúvida, nossa taça. Não tenha dúvida que eu e o Seu Benildo já vão ficar muito felizes por isso, porque enquanto a gente conversava aqui antes do nosso episódio, eu tive a oportunidade de circular por essa adega, que é fantástica, e posso dizer que, como apreciador de vinho, eu vinha salivando com garrafa fechada aqui. Imagino. Então, vocês têm grandes preciosidades aqui. Mas tem mais lá, Segato, tem mais um design muito interessante ali. Então, eu aproveitei para trazer aqui um rótulo, que é o nosso Casa Perini Brut. Esse é um dos nossos best-sellers. Ele é um vinho, um espumante que está distribuído Brasil afora. E a gente, chegando no inverno, a gente descobriu que a gente poderia criar uma situação para apresentar para o consumidor que espumante não é necessariamente aquela bebida para a gente beber à meia-noite do dia 31 de dezembro e que também não é uma bebida que se concentra ao consumo nos meses de calor, né? O espumante no inverno também tem muito valor, né? E a gente trouxe o nosso Casa Perini Brut com roupa de inverno. A gente colocou um cachecol nele, colocou uma embalagem temática e que lembra as pessoas em vários idiomas a estação do ano. E junto dessa embalagem, a gente traz através de um QR Code colocado aqui no contrarótulo uma série de vídeos onde mostram como as pessoas podem elaborar receitas de inverno que harmonizam muito bem com o Casa Perini Brut. Esse aqui é um método Charmat. Ele é um Charmat elaborado com aproximadamente 85% de Chardonnay e 15% de Riesling itálico. É um espumante fácil de entender, muito gastronômico e juntando a versatilidade dele, a nossa ambição de trazer consumidores para situações diferentes de consumo, nós pensamos nesse propósito para tornar mais um momento disruptivo de consumo, né? A gente pode beber espumante em dias frios também, harmonizados com pratos de inverno, que ele vai muito bem.
Não tenha Terminamos com chave de ouro, né, Segato? Não tenha dúvida. Franco, obrigado mais uma vez pela presença, pelo bate-papo. Sei que a gente tem muitas outras coisas para falar sobre vinho, mas não vai faltar oportunidade. Estamos à disposição de vocês. Torno a agradecer o convite. Para nós é uma honra poder participar desse encontro com vocês e com essas pessoas que também, como nós, são grandes apreciadores de vinho. Muito obrigado. E fica combinado de você voltar quando tiver os próximos eventos lá na Perini, os próximos shows e corridas, você vem aqui para contar os detalhes para nós. Pode ter certeza. Saúde. 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 Obrigado a todos. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar os próximos episódios.